Em nosso último programa, dissemos que veríamos como e por que Santo Agostinho vai integrar a falange do Espírito da Verdade, sem dúvida alguma, precedido pelos seus imensos esforços em desenvolver o pensamento ocidental a caminho do pensamento espírita. Olá, está começando pela TV Mundo Maior mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Com vocês, a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Agostinho viveu no século IV, o século do crepúsculo do Império Romano. Quem já esteve em Roma e viu as ruínas do Fórum Romano, das termas, dos templos aos deuses da predileção daquele povo e de seus governantes, poderá entender as palavras do espírito Emmanuel, ele também um dia patrício romano, no livro A Caminho da Luz. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou e mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu num mar de ruínas, depois das suas guerras, desvios e circos cheios de feras e de gladiadores. Continua Emmanuel, o imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e a impiedade dos próprios filhos. E quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a restabelecer os fundamentos da verdade nas almas. Da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram senão pedras sobre pedras. Sob o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida. E enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu e do Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. Foi um período difícil de transição política, social, cultural, filosófica, religiosa. Personagens da filosofia como Hipácia de Alexandria e Juliano, o imperador romano considerado apóstata, viveram, trabalharam, sofreram, tiveram morte infame, pois vítimas da incompreensão e do fanatismo de sua época. Dentro deste século surgiram algumas dezenas de cristianismos, cada um dos quais afirmava ser a verdadeira e a única mensagem do Cristo. Hoje, essas poucas dezenas proliferaram em centenas e milhares de cristianismos pelo mundo. O angustioso problema de Agostinho não era, propriamente, a luta entre a carne e o espírito, como certos biógrafos fazem crer, e como, por vezes, o próprio Agostinho parece supor. Esta luta é mais um problema de juventude e que é notavelmente atenuado na idade madura. Segundo Roden, o problema central da vida do genial africano de Tagaste, e que perdurou até os 76 anos da sua existência terrestre, era o problema cristianismo ou Cristo, frente a centenas de cristianismos que o cercavam, cada um dos quais afirmando ser a única mensagem autêntica do Cristo.
Das centenas de cristianismos em litígio vigentes no século IV depois de Cristo, Agostinho, horrorizado com este quadro, viu a imperiosa necessidade de estabelecer certa unidade no meio da caótica pluralidade das teologias cristãs e o cristianismo católico romano, sob os auspícios do próprio imperador, prometia garantir uma certa unidade. Para Agostinho, a conversão oficial não era a chegada a uma meta final, era apenas uma etapa na interminável jornada evolutiva rumo ao Cristo. Estava findando a antiguidade e preparando-se a Idade Média. A nova era seria dominada pela palavra do bispo de Hipona, pois ninguém como ele tinha conseguido na filosofia ligada ao cristianismo atingir tal profundidade e amplitude de pensamento. Quando esse espírito é convocado pelo Espírito da Verdade, ou seja, Jesus de Nazaré, para compor a falange que traria o Paráclito, o cristianismo redivido, de volta à Terra, Santo Agostinho vai trabalhar todos os temas que desenvolvera quando na personalidade de Agostinho de Hipona. Porém, com a chancela da evolução realizada através dos séculos, o tempo lhe traria a maturidade e o entendimento mais aprofundados que ele tanto buscara. As respostas lhe foram trazidas às perguntas que fizera em toda a sua vida. É necessário compreender para crer e crer para compreender. Esta sua frase será ampliada e transcenderá o tempo, pois a sua compreensão será igualmente ampliada. A frase "Conhece-te a ti mesmo", do Portal do Oráculo em Delfos, e adotada por Sócrates, terá em Agostinho a sua metodologia. Ao findar o dia, diz ele, pergunte-se a si mesmo se tens algo a reprovar em teu comportamento. Veremos logo após o intervalo como Agostinho desenvolveu estas ideias no Espiritismo. Até já!